Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão em outras nações, ao missionário Miguel Bermudes Marim, toda a sua família, a todos os irmãos, ministros, congregações, lá na Venezuela e em outros países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com todos vocês, com vocês aqui presentes, e cada dia lhes use mais e mais em sua obra, lhes prospere espiritualmente e materialmente no próximo ano 2015 e no que falta do dia de hoje para concluir o ano 2014. Que Deus lhes abençoe grandemente, lhes prospere espiritualmente, materialmente e lhes use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso agradecimento a Deus, aos ministros com as suas congregações, pela ajuda que estão dando ao projeto da grande tenda catedral em Porto Rico, a qual vocês hoje viram que todo esse trabalho está bem adiantado. E todos nós podemos dizer: eu tenho uma parte neste trabalho, nesse labor, nesse projeto que está sendo realizado em Porto Rico. E nós vimos como em todos os países estão trabalhando em diferentes maneiras, como foi mostrado e visto, para apoiarem o projeto da grande tenda catedral. E eu desejo a todos um feliz e próspero ano 2015. O Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado grandemente neste ano 2014. Por isso, agradecemos a Deus por intermédio de Cristo nosso Salvador e esperamos mais grandes bênçãos neste próximo ano, que segundo o calendário gregoriano começará à meia-noite e um segundo. E para os judeus, os anos começam em outra data. Terminam e começam pela tarde. La construcción de cada templo que se lleva a cabo, a construção de cada templo que se realiza é uma obra para Deus, para que Deus esteja com o povo que se une para adorar, cantar a Deus e ouvir sua palavra. Como foi no tabernáculo que Moisés construiu, do qual ele recebeu, por revelação divina, o modelo para então construí-lo. E Deus morar nesse templo no meio do povo hebreu, abençoar o povo, e assim também Deus recebeu os louvores do povo e assim estender a sua misericórdia ao povo. Também encontramos, isto foi em Éxodo capítulo 25, capítulo 26. Isso está no capítulo 25 de Êxodo. E também no capítulo 26, onde Deus lhe deu o modelo, mostrou para Moisés o modelo lá em cima do Monte Sinai e lhe disse: fazei-o conforme ao modelo que te mostrei no monte. Ou seja,
que a construção de um templo para tenía Deus lugar santo, sempre tem um modelo. atrio, lugar santo. Tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Era E o lugar el lugar santíssimo principal, era o principal lugar do templo. el más pequeño, Era o el más menor, importante. mas o mais importante. Y era de oro por dentro y por Era fuera. de ouro por dentro e Porque por el oro fora. representa la divinidad. Porque o ouro representa a Y dentro estaba el divindade. arca del pacto con las E tablas de la ley, dentro la vara de estava Aarón a que arca do reverdecía pacto y una com as tábuas da lei, vasija de a oro vara de Arão que reverdeceu con maná. e uma vasilha Y com maná. sobre el E arca em del cima pacto da arca do estaba pacto la tapa que era el estava a tampa, propiciatorio, que era o y sobre propiciatório. el propiciatorio E em cima do estaban propiciatório los dos querubines de estavam os oro. dois querubins de ouro. Y lo más importante, no lo pudo hacer Moisés. E o mais importante, Lo que tenía que estar en medio de Moisés los não de pôde oro fazê-lo. era Dios. Allí Dios E era quem tinha que estar no meio dos dois querubins de ouro, en medio Deus. de los dos querubines de oro. E ali Deus morou nessa luz divina entre os dois querubins de ouro. Encontramos Depois podemos ver que para el tiempo, que para o del rey tempo David, do rei Davi, recibió el o rei Davi recebeu el deseo o en su corazón de construir un desejo no templo seu para Dios, coração de para construir um colocar o templo arca para do pacto, Deus, para ali colocar y Dios le dio el diseño. a arca do pacto. Deus lhe Pero deu quando o desenho, Tocaba el tiempo mas para quando construirlo, Dios le dijo, correspondeu ao tempo para ser "Tú construído, no lo vas a construir. Deus lhe disse: No lo Tu vas a não o construir construirás. porque tú has derramado Não o construirás porque tu tens derramado muito sangue. tu hijo, Porém, teu Salomão, filho Salomão él me construirá me el templo". construirá o templo. Entonces, el rey David, Isso está eso está en no el primeiro de livro de Crónicas, Crônicas, capítulo 28, no capítulo 28, versos 10 al 19, do versículo 10 ao 28, 19, el versos 2 al 7 recibe tiene los bem planos como do y versículo 2 ao los 7, entrega en el capítulo 28, versos 10 al 19, o sea, del ele recebeu capítulo 28, a planta. del verso 2 al 19. E no capítulo 28, verso 10 ao 19, entregou a Salomão, ou seja, No do sé versículo si eso 2 ao rey David 19, aí está essa história. no podía hacer el templo teniendo los planos, teniendo el Porém, oro, Davi la plata, não todo ficou ya enciumado almacenado. porque não pôde Le fazer tomó tiempo o almacenar, templo almacenar todo eso. tendo as plantas, tendo o ouro, a prata e tudo já armazenado. O que levou tempo para armazenar tudo isso. Dios tenía la persona Senão que ele ficou muito feliz porque Deus tinha a pessoa que o construiria. está en los planos del E então templo, Davi disse: fue Filho, aqui está por a la planta mano do de Dios, templo. el dedo de Dios, que fue dado. E me foi dado pela mão de Deus. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Vamos ver como foi dito aqui no primeiro livro de Crônicas. Capítulo 28, verso 12 en adelante de A Primera de partir do Crónicas, versículo- levantándose el rey David, Primeiro livro de Crônica, digo, capítulo 28, versículo 2 em "Oíd, diante. E hermanos disse: míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa Disse: en la cual reposar el arca del pacto de Jehová. E pôs-se em pé o rei Davi e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca Tú do me pacto do edificarás Senhor casa a mi e nombre, para o estrado dos pés do porque nosso eres Deus, e eu de tinha hombre de feito guerra o preparo y has para derramado edificar. mucha sangre. Porém, Deus me disse: Não Pero edificarás Jehová, casa a Dios meu de nome, Israel, me eligió porque és homem de guerra de toda la casa e de mi derramaste padre, muito sangue. para que perpetuamente E o Senhor fuese Deus de rey Israel me escolheu de sobre toda a Israel. casa de meu pai, Porque para Judá que eternamente porque fosse Judá rei sobre escolheu Israel. por el Porque a caudillo Judá escolheu de la por casa de soberano, Judá a la familia e a de mi casa de meu padre, pai na casa de y de Judá, entre los hijos de mi e entre padre os filhos de meu se pai, agradó de mí, se para ponerme agradou por rey de mim, sobre todo para me Israel. fazer reinar
y de entre todos sobre mis hijos, todo Israel. porque Jehová me ha dado muchos hijos, E de eligió todos a os mi meus hijo filhos, Salomón, porque muitos para filhos que o se Senhor me siente en deu. el trono de los Ele reinos escolheu de meu Jehová filho Salomão sobre Israel. para se assentar no trono E me do disse, reino do Senhor sobre Israel. Salomón, tu E me hijo, disse: Teu ele filho Salomão, ele edificará a minha casa y mis e os atrios, meus átrios, porque a este he escogido porque por o hijo, escolhi para filho, y yo le seré él por e eu padre. lhe serei por pai. Asimismo yo afirmaré su reino para siempre, E estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos y mis e decretos, os meus juízos, como en este día. até ao dia de hoje. Ahora pues, ante los ojos de Agora, todos, pois, perante os olhos de todo Israel, ahora pues, ante los a ojos de todo congregação do Israel, congregación Senhor, de Jehová, y y en oídos perante os de nuestro ouvidos Dios, de nosso Deus, guardad guardai inquirid todos los preceptos e buscai de todos os Jehová, mandamentos do Senhor, vosso Deus, vuestro Dios, para que poseáis la para buena que tierra possuais esta boa terra y e a façais la heredad herdar y la dejéis a de herencia y la dejéis de vossos herencia filhos a vuestros hijos después de depois vosotros de vós perpetuamente. para sempre. Y tú, Salomón, E tu, meu filho Salomão, reconoce el Dios de tu conhece padre o Deus de teu y pai sírvele con e corazón serve-o perfecto com um coração y perfeito con ánimo e voluntario, com uma alma voluntária, porque Jehová porque o escudriña Senhor los esquadrinha corazones de todos todos os y corações entiende todo e intento entende de los todas pensamientos. as imaginações dos Si tú le pensamentos. buscares, Se o hallarás. buscares, será mas si le achado de ti. dejares, él te desechará para siempre. Porém, se o deixares, Mira pues, ahora rejeitar-te-á para sempre. Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Mira pues ahora que Jehová Olha, te pois ha agora, elegido porque o Senhor te escolheu para para que edifiques edificares casa para el uma santuario. casa para o santuário. Esfuérzate. Esforça-te e faze a obra. Y David dio a Salomón, su hijo, E deu el Davi a plano del Salomão, pórtico seu del filho, templo, a planta do alpendre y sus casas, com as suas sus casas tesorerías, sus e aposentos, as suas sus cámaras, y la casa del tesourarias e os seus Asimismo, el plano de todas las cenáculos, cosas as suas que recâmaras tenían mente para los interiores, atrios como também da casa do propiciatório. para todas las E cámaras também a planta alrededor, de tudo quanto tinha em para mente, las a tesorerías de saber, la casa de Dios, dos átrios da y casa para do las Senhor tesorerías e de de las todas cosas as câmaras ao santificadas. redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Y el verso 19 dice, E no versículo 19 y ele David disse le dice a su hijo, todas estas cosas que Davi disse a Diz seu Davi, filho, diz, me fueron tudo trazadas isso Davi disse, por la mano de Jehová. fez-me que me hizo entender o entender Senhor por escrito todas da as sua mão, obras do a Senhor. saber, todas as obras desta planta. O sea que Dios Ou seja, estaba en ese proyecto Deus estava de construcción nesse projeto Do de templo. construção do que templo, tenía oro, plata, que tinha bronce ouro, y así prata, madera también. Todas bronze, estas cosas, também madeira e todas essas que era coisas, un templo tais como pedra, ou seja, que iba a salir bien que era um caro, templo pero lo mejor es para que Dios. sairia caro, mas o melhor é para Deus. Y para Dios morar en él E para Deus mucho más. morar nele muito mais. Así fue también con el Assim também tabernáculo foi que com o construyó. tabernáculo que Moisés construiu. Y todo eso es tipo y figura Tudo isso é de tipo e Cristo figura como templo, de Cristo y como también templo. es tipo y figura de la E é iglesia também tipo e figura del da Señor Igreja do Jesus Senhor Cristo Jesus Cristo como templo como espiritual. templo También es espiritual. tipo y figura E ainda é tipo e cada figura creyente en de Cristo, cada que es crente em Cristo que é um templo humano para morar para a de Dios morada en de Deus espíritu em espírito en em cada cada pessoa. persona.
Sempre que se constrói um templo para Deus, logo pedimos que Deus venha para habitar nesse lugar, para receber a adoração do povo, estender suas bênçãos sobre o povo e se manifestar no meio do povo, nesse lugar de reunião para o povo. Portanto, o templo também se torna tipo e figura do povo que se reúne aí, e vem a ser tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Moisés pôde dizer que o tabernáculo que ele construiu foi uma visão profética do projeto divino da construção do tabernáculo. Assim também Davi e Salomão puderam dizer. E aqueles que em outras ocasiões também restauraram o templo podiam dizer que era uma obra divina a que eles estavam fazendo ali. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual, em várias etapas, a igreja, esse templo espiritual, esteve sendo restaurado. E porquanto são usados edifícios chamados templos para a reunião do povo ao longo da história do cristianismo, então vejam bem que para receber a vinda de Cristo em Espírito Santo, lá nos tempos apostólicos, eles tiveram de estar todos eles reunidos no aposento alto para receberem o Espírito que estava prometido para vir sobre os crentes em Cristo daquele tempo. Sempre tem um lugar onde se reunir, um local de reunião. Assim esteve sucedendo de etapa em etapa. E Deus esteve se manifestando no meio da sua igreja, de era em era. E para este tempo final, os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, entre o cristianismo e para ser cumprido no meio do cristianismo, há uma visão profética da construção de um templo, de uma grande tenda catedral. E essa é uma visão profética que será cumprida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os crentes em Cristo, e onde Deus, na coluna de fogo, nessa luz sagrada que apareceu para Moisés, que logo entrou no tabernáculo que Moisés construiu, depois entrou no templo que o rei Salomão construiu, também veio sobre Jesus quando ele foi batizado, depois veio sobre os discípulos de Jesus Cristo no dia de Pentecostes, também apareceu para São Paulo, ou Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Isso está no capítulo 9 do livro dos Atos. E ele esteve no meio de sua igreja de era em era. Esse é Cristo no meio da sua igreja, como ele prometeu. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também Cristo disse,
em São Mateus capítulo 18, versículo São 20. Mateus capítulo 18. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós o temos visto ao longo da história, se movendo de era em era, de território em território, no meio da sua igreja. O vimos manifestado na América do Norte, e da América do Norte se movia através do seu enviado para as diferentes nações, realizando as obras que corresponderam a esse tempo, Cristo atuando através dele, como atuou quando ele esteve na terra há 2000 anos atrás, em seu ministério terreno de 3 anos e meio. E para o último dia está prometido que ele voltará a se manifestar para dar a fé a todos os crentes em Cristo para serem transformados. E, consequentemente, haverá um lugar onde ele estará se manifestando, atuando e falando a seu povo. E daí a sua voz se estenderá para muitas nações. Foi mostrada para o reverendo William Branham uma visão de uma grande tenda catedral, onde ele foi. Ali ele se mantinha nos ares e via ali as pessoas reunidas numa grande tenda catedral. Havia sido realizado um chamamento ao altar. Depois ele viu pessoas entrando num quartinho de madeira, doentes entrando num pequeno quarto de madeira, entrando paralíticos e assim por diante, e saindo curados por uma outra porta, e testificando de que tinham sido curados. E quando perguntavam o que tinha acontecido, eles diziam: não sei. O que eu sei é que antes estava doente e agora estou bem. Antes eu estava paralítico, agora não estou mais. Antes estava assim, mas agora estou bem. E não havia explicação. O reverendo William Branham viu essa mesma luz que São Paulo viu no caminho de Damasco e que o profeta Moisés viu lá na sarça, no Monte Horebe ou Monte Sinai, e falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse para Saulo de Tarso: eu sou Jesus a quem tu persegues. Essa mesma luz é Cristo no meio da sua igreja em Espírito Santo, visitando o seu povo como ele prometeu, e estando no meio do seu povo, da sua igreja. E nós temos a promessa para este tempo final de que ele se manifestará numa grande tenda catedral, dentro de um pequeno quartinho, e, consequentemente, isso o cristianismo o terá. E em algum lugar construirão essa grande tenda catedral. Terão esse pequeno quartinho. Porque assim como Deus atuou por meio de Cristo e fez aquilo que estava prometido para aquele tempo, Cristo esteve atuando por intermédio de sua igreja, fazendo o que ele disse que faria depois da sua vinda à sua igreja. Ele disse: eu estarei convosco em todos os dias. E ele esteve com a sua igreja, e continua com a sua igreja, e continuará atuando em todas as coisas através da sua igreja. Tudo que Cristo fará, o fará em Espírito Santo, através da sua igreja e por intermédio da sua igreja. Portanto, se nós estivéssemos lá no tempo de São Paulo, onde apareceria a grande tenda catedral?
allá en Asia lá Menor. na Ásia Menor. Se Si nós estuviéramos en el estivéssemos tiempo de los 7 no mensajeros, tempo de algum tenía dos que 7 aparecer mensageiros, el cumplimiento de esa visión tinha que aparecer o cumprimento dessa del visão mensajero no correspondiente território al tiempo do en que mensageiro cumpliera correspondente esa ao visión. tempo em que essa visão se cumpriria. Sencillo como es, Tão simples assim. porque Cristo en el Espíritu Santo ha Porque estado Cristo, em Espírito Santo, moviéndose de edad en esteve edad, se movendo de era em era, de territorio en de territorio, território em como el sol, território, porque assim Cristo como o está Sol. representado en Porque el sol, Cristo está que sale representado por no el Sol, oriente, se que sai pelo Oriente, esconde se esconde, se põe por el occidente. pelo Ocidente. Por eso, cuando se dice al caer la Por isso, tarde quando habrá se luz, diz, está hablando del occidente, ao cair da tarde haverá luz, isso está falando do Ocidente, ou seja, do Oeste ou do continente americano. y el continente O americano continente consta de americano Norteamérica, consta de América do del Norte, Caribe, do Caribe, Centroamérica y da Suramérica. América Central e América do Sul. Ese es el continente E esse é o continente para el cumplimiento para de la o visión de la gran cumprimento carpa catedral. da visão da grande tenda catedral. Si estuviera el reverendo William Branham Se o todavía reverendo en William la Branham tierra, estivesse ainda aqui na sin haber Terra, partido, tenía que ser sem haver en partido, Norteamérica. então teria de ser na América do Norte. Por lo tanto, Portanto, habrá otro lugar. haverá um outro lugar. Y cuando se esté cumpliendo E quando estiver se cumprindo, el cumplimiento, lo que Dios estará haciendo será la evidencia o cumprimento de que e o que Deus estará fazendo será a evidência de que essa é a visão materializada que foi mostrada para o reverendo William Branham. O que corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo é realizar esse trabalho, porque a sua igreja é as mãos do Espírito Santo para usá-las, atuar e para trabalhar em todo o projeto de Cristo, no meio da sua igreja, neste planeta Terra. Aí será onde o reverendo William Branham falou com relação ao que o anjo lhe disse. Essa é a terceira etapa. E lhe foi mostrado que será numa grande tenda catedral, num pequeno quartinho de madeira, de 20 pés por 12, ou 12 pés por 20. Aí também será aquilo que foi dito a respeito da grande vitória do amor divino. Será aí onde se dará fé para o rapto, para os filhos e filhas de Deus serem transformados e raptados, os quais estão esperando essa bênção tão grande da parte de Deus. Por isso Cristo virá a esse lugar em espírito, nessa coluna de fogo, estará falando e atuando para nos dar essa fé que nós necessitamos para sermos transformados, raptados e irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, tem muito trabalho ainda por diante, mas há muita bênção também adiante para aqueles que estarão vivos neste tempo final, até que se cumpram todas essas promessas mostradas nestas visões que foram dadas ao reverendo William Branham. E se alguém for antes, não se preocupe, voltará a estar conosco na ressurreição. E na ressurreição e na transformação dos vivos será quando toda a igreja do Senhor Jesus Cristo se reunirá. E, sobretudo,
mensajero con su grupo Os de cada pasarán por mensageiro, el territorio com o seu grupo, passarão pelo território onde eles viveram. así es que Assim, hay grandes bendiciones há porque grandes hay bênçãos, grandes promesas de parte porque de há Dios grandes promessas da parte de los Deus creyentes en Cristo. para os crentes em Cristo. Por lo tanto, Portanto, como le decía Dios, como Josué, Deus dizia a Josué, no temas ni desmayes, não temas nem desmaie, esfuérzate esforça-te, y sé valiente. seja valente, Todo te saldrá bien. tudo lhe sairá bem. Por lo tanto, Portanto, adelante trabajando sigam adiante en el trabalhando proyecto no projeto que estamos llevando a cabo que estamos realizando. y que Dios nos ayude, Que Deus nos ajude, nos bendiga, nos abençoe, les bendiga a todos, les prospere y les multiplique que Deus abençoe a todas todos, las bendiciones lhes prospere, y les recompense lhes cuando multiplique llegue el grandemente tiempo de las todas recompensas. essas bênçãos, lhes recompense quando chega o tempo das recompensas, como está prometido. Eis que venho cedo e meu galardão comigo para recompensar a cada um conforme a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. Que grandes recompensas todos ustedes Que todos vocês que me escutem reciban de parte del Señor recebam Cristo grandes recompensas da parte su venida. do Senhor Jesus En Cristo el na nombre sua del vinda. Señor Jesucristo, No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. bueno, ha sido para mí un privilegio Bom, para mim, darles este saludito. foi um grande privilégio lhes dar essa saudação. Los tenían sentados, estaban cansaditos, ya Os mantive assentados están mejor. porque estavam cansados e agora já estão melhor. Tenemos mucho por delante. Sigam adiante trabalhando, temos muito trabalho por diante para realizar. Será de bendición E será de bênção para todos los creyentes, para no todos os solamente de crentes, Puerto Rico, não somente os de Porto Rico, de muchas naciones. mas de muitas nações. Dios te bendiga, Miguel. Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe, Y te siga usando grandemente em sua obra neste tempo final, bem como a todos os ministros em todos os países, a todas as congregações e irmãos que se reúnem nas diferentes igrejas, congregações, para louvarem e glorificarem a Deus, também trabalharem na obra de Deus. E para todos os que estão apoiando este projeto, que Deus lhes abençoe grandemente, lhes prospere grandemente. E cada dia, mais e mais, lhes use neste próximo ano, que hoje começará a partir da meia-noite. Deus lhes abençoe e guarde e continue desfrutando de uma tarde feliz. E lembrem-se, nós estamos na era do aposento alto, da parte alta, da era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o reino dos gentios, lá no livro do profeta Daniel, ele veio descendo da cabeça de ouro que foi Nabucodonosor e seu reino, veio descendo de era em era, de etapa em etapa, da etapa do reino dos gentios, desceu ao peito e braços de prata, que foi o Império Medo-Persa. Depois desceu ao ventre e músculos de bronze, que foi o Império da Grécia. Depois desceu às pernas de ferro, que foi o Império Romano. E atualmente se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro, onde já não há outra etapa para o reino dos gentios. Porque com a segunda vinda de Cristo, esse império dos gentios desaparecerá e dará passagem ao reino do Messias. Esto ya lo vemos, pero vean
Isso já vemos. es el reino Mas del Mesías, observem, el reino de la piedra angular, esse é o reino do Messias, o reino da pedra angular, porque o qual é empezó Cristo vindo, el porque reino de Cristo o de reino abajo de hacia Cristo arriba, começou y este es el tiempo en que de está baixo para cima. en la etapa de la cabeza E de esse é o oro, tempo em que está y el reino de los na gentiles etapa está da en los cabeça pies de de ouro. hierro y de barro cocido. E o reino dos gentios está nos pés de ferro e de barro. Así es que Assim estamos na era de ouro. estamos en la edad de oro. En el tabernáculo que construyó Moisés y el Lá no templo tabernáculo que Moisés construiu, e depois do templo que o rei Salomão construiu, era el o lugar de santísimo. ouro do templo era o Y al lugar estar la iglesia santíssimo. en la etapa E a igreja, ao estar nessa etapa do lugar santíssimo, está na etapa de ouro da igreja. É a melhor etapa de todas as etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um templo espiritual que se encuentra que atualmente se ahora en la encontra etapa na etapa do lugar santíssimo, en el campo espiritual, no campo espiritual desse templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. se encuentra en el alma, Se encontra na el alma, alma de la iglesia, na alma da igreja, no lugar santíssimo, como el alma como de la persona, a alma da pessoa llamada también é el também corazón, chamada de o es el coração, lugar e é o de lugar morada de Dios. de morada de Deus no indivíduo. Bom, Que Dios les bendiga, les que guarde, Deus continúe lhes abençoe e pasando guarde, que todos cada continuem dia desfrutando de um dia en feliz este último día del neste año. último dia do ano. Y ya E amanhã mañana estaremos nós estaremos en un nuevo año num novo ano. y nos veremos Nos veremos el viernes na próxima sexta-feira para tener el culto del para primer termos sábado. o culto do primeiro sábado. Es viernes en la tarde, É porque es donde sexta-feira comienza pela tarde el sábado, é quando o porque los sábado días comienzan começa, en la porque tarde, os dias começam pela tarde conforme el conforme calendario. ao calendário judaico. Y luego el domingo E no domingo nós também estaremos teniendo el primer culto teremos del o domingo, primeiro culto de el primer domingo, domingo. no primeiro domingo do ano. Ha sido para mí un privilegio Foi grande para mim estar um con grande ustedes privilégio estar com vocês nesta ocasião, en el último culto no último culto del año do ano de 2014, en el cual le damos no gracias qual a Dios agradecemos a por Deus, medio de Cristo, por intermédio de Cristo, por tantas bênçãos que nos deu, pela saúde e a felicidade que nos deu en este año neste ano 2014. 2014. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Deus tem sido muito bom para conosco. Todas las cosas Todas as coisas estão bem, porque Dios está porque Deus con nosotros. está conosco. Que Dios les bendiga, les Que guarde, Deus les lhes dejo abençoe e guarde. E deixo novamente com vocês aqui al reverendo o José reverendo José Benjamin Benjamín Pérez. Pérez. Recuerden, E recordem, lo más grande es el amor. o maior é o amor. Eso dice San Pablo. Isso São Paulo nos disse. La fe y la esperanza, A y la fé, caridad, que es el amor. A esperança Y lo mayor es e a caridade, que é o amor. la caridad. E a maior Es la edad é o amor, a de la caridade. iglesia, la edad E essa del amor divino. é a era de ouro da igreja, a era do amor divino. Que Dios les bendiga Que y Deus lhes abençoe. amamos los unos a E los otros. amai-vos uns aos outros. Vamos a pedirle al Pedimos ao reverendo José Benjamin Pérez que passe por aqui, finalizar para que ele finalize con lo que tenga, com o que tenha, ya sea cántico o anuncio. seja um cântico ou um anúncio. Recuerden, Lembrem-se, algún día tenemos que viajar algum dia teremos de viajar nuestro Padre Celestial, para a casa do nosso Pai la Celestial, boda del Cordero. a ceia das bodas do Cordeiro. Y
Vamos a ir toditos. E todos nós Que Dios me los bendiga iremos. y les guarde a todos. Que Los que están Deus presentes y a los que están abençoe e guarde a todos. también Os que estão aqui presentes e os que também estão em outras nações.